Olá, boa noite. É um grande prazer tê-los aqui novamente na nova edição do programa Em Voz. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês nessa nossa trajetória acadêmico-profissional. Eu gostaria de saudar inicialmente os nossos apoiadores culturais, a Faculdade FETS e o Instituto Alfa, e os nossos diretores, o diretor Alberto de Freitas, que é o nosso diretor-geral, o nosso diretor de TI, Henrique Mazzini, e o nosso técnico, que é o Felipe Gavazza. Naturalmente, com a mulher mor dessa equipe, a professora Alfa Nascimento. A nossa convidada de hoje é multifacetada. Ela traduz 1000 mulheres em uma. Ela é professora, ela é cantora, uma grande cantora, ela é escritora, ela é instrumentista e, para rechear esse bolo, é uma mulher super dinâmica que pratica esportes super diferenciados, como escalada e outros tantos. Então, eu vou chamar para estar conosco Tati Vidal. Quero poder mostrar quem sou, sem rotulados em larga cor, livre como se me desvencilhasse de toda essa loucura que é em vão. Não há prisão, não há tensão, meu jeito na bandeja. Mas se olhar desconectado, tá arriscado a não ver. Não há prisão, não há tensão, meu jeito na bandeja. Mas se olhar desconectado, tá arriscado a não ver. Que eu tenho um coração que sente, fala, pensa, chora, independente do que acontecer. Não tenta discordar do que só bate aqui dentro. Todo peito tem um jeito de ser. Não há prisão, não há tensão, meu jeito na bandeja. Mas se olhar desconectado, tá arriscado a não ver. Quero dizer e mostrar quem sou. Quero dizer e me mostrar. Que eu tenho um coração que sente, fala, pensa, chora, independente do que acontecer. Não tenta discordar do que só bate aqui dentro. Todo peito tem um jeito de ser. Não há pressão, não há tensão, meu jeito na bandeja. Mas se olhar desconectado, tá arriscado a não ver. Não há prisão. Eu acho que a gente vai falar disso, de que não há prisão, né? Não há aprisionamento. Querida, seja super bem-vinda. Muito obrigada. A casa é sua, é um grande prazer recebê-la aqui conosco. E a gente pode começar falando do seu trabalho autoral, dessa música linda que você acabou de fazer para a gente. Eu queria também que você mostrasse o livro. A Tati é uma grande escritora, viu, gente? Olha que bacana. Aqui. Fala um pouco do livro para a gente. Bom, esse livro aqui, foi o meu livro de estreia, ele está na 3ª edição, ele se chama No Avesso dos Olhos, e tem bastante a ver com esse papo que a gente vai bater aqui, né? A ideia do No Avesso dos Olhos, eu acredito que há um universo que a gente enxerga aqui com esses olhos, e há um universo que mora no nosso interior, no nosso avesso, e penso que a arte fala justamente desse avesso, né? Então, o Avesso dos Olhos, ele é um apanhado, esse livro, ele é um apanhado de contos, crônicas e poesias, e tem bastante coisa que eu falo sobre a arte, sobre o ato de cantar. De repente, em algum momentinho, eu gostaria até de mostrar um texto desse livro que fala sobre essa expressão, né? Sobre o cantar. E essa música que eu fiz também escolhi propositalmente, porque ela tem a ver também com essa questão da gente falar sobre a libertação, sobre quem somos, sobre a expressão. E aí tem uma hora ali que ela fala, não tenta discordar do que só bate aqui dentro. Todo peito tem um jeito de ser.
E é um momento que a gente precisa tanto falar sobre essa questão de respeito, de liberdade, e quando a gente está falando da arte, e inclusive quando a gente está falando da técnica, a gente está falando sim de entregar liberdade para que a gente possa se expressar. Então, por isso, pensei essa música para a gente começar dizendo, de mostrar o que eu sou e dizer que não há prisão, não há tensão, meu jeito na bandeja. E a técnica ela vem com essa bandeja de ferramentas para que a gente possa se expressar. Então, estou muito honrada, agradeço demais o convite e estou super aberta aqui para esse papo. Querida, eu acho que esse é o momento de você nos brindar com esse seu poema. Você já cantou lindamente, eu acho que é agora. A gente está começando o programa. Para quem está entrando agora, com a professora, performer, Tati Vidal, escritora, essa mulher incrível, maravilhosa, multifacetada, acabou de mostrar para a gente o livro dela e ela vai ler um poema bem especial para a gente. Esse texto se chama Abrir a Boca e Cantar. Então, eu faço analogias aqui de questões técnicas e com essa questão expressiva, que é para onde a gente vai passear um pouquinho hoje, né? E é aonde eu me debruço. Então, enfim, abrir a boca e cantar. Abrir a boca e cantar. O sangue correndo com força pelas veias. O som deslizando na garganta, ora macio, ora rascante. A canção, a imagem, as cenas, os mundos flutuando na garganta. Pedaços de vida e pensamento saindo pela boca. Um som escorrendo pelos lábios, o corpo pleno, a alma em chamas, o grito que era preso saindo como notas musicais. A técnica em ação, sem dizer que ela. A pura tradução, leitura e desenhos sonoros no ar. A música, um quadro que se ouve. Lançar pincéis imaginários, pedaleiras musculares, escolher texturas, timbres, cores, dinâmicas, projeções, acentos, sensações. Abrir as asas, a alma, a mente e deixar a arte sair em forma de som, de sentimento, de música, de canto e de voz. Que Abrir a boca e cantar. lindo, bravo! Muito obrigada. Muito obrigada por estar nos brindando com essas duas pérolas. Muito Obrigada. bacana, vou falar de novo, ter você aqui com a gente, compartilhando os seus saberes, os seus fazeres, a sua arte. E esse brilho, né? Esse multifacetar de uma mulher tão incrível como você. Muito Fala um obrigada. pouquinho para a gente do que você preparou hoje. Tem um monte de gente ansiosa para te escutar. Então, hoje eu pensei em falar um pouco sobre essa questão da técnica como a ferramenta da expressão, né? A gente começou conversando, nosso primeiro papo, né, Elaine, foi naquele, no simpósio lá que a gente teve, né? E a gente Sim. falava muito sobre essa questão da importância da voz e eu advogo muito, levanto muito essa bandeira que eu acredito que as ciências vocais, eu acho que esse movimento tem a ver com isso. A gente precisa fazer o mesmo movimento que a educação física fez em algum momento, que é de trazer a voz para esse lugar próximo, para esse lugar corriqueiro, para esse lugar onde a população deveria estar se conscientizando que a gente usa a voz, né, de pedir o cafezinho na padaria, cantar uma ópera no municipal. E eu me lembro que quando eu comecei, né, quando eu era mais jovem, as pessoas não malhavam, ninguém malhava. Ninguém malhava, não era assim corriqueiro de pessoas. Quem malhava era atleta. E ainda hoje, quem malha a voz são cantores ou são profissionais da voz. E eu acho que a gente precisa trazer a voz para esse lugar que a educação física trouxe, trazer essa consciência de que a gente usa a voz e de que a gente falar sobre questões vocais é extremamente importante porque está na seara da comunicação. Como que isso pode mudar o mundo, mudar as nossas relações interpessoais, se a gente trouxer a consciência de que a voz é um lugar que precisa ser debatido, que a gente precisava falar sobre voz nas escolas, que a gente precisava ter uma cadeira de voz e comunicação nas universidades
Porque além das questões comunicativas, quando a gente faz exercícios vocais, a gente sabe que a gente mexe com musculaturas que são importantíssimas para a nossa saúde. A gente está falando de respiração, a gente está falando de musculaturas relacionadas à deglutição. Se a gente for um pouquinho mais longe, a gente está fazendo exercícios para o cérebro, então a gente afasta, inclusive, questões de Alzheimer e de doenças degenerativas. Então, a gente tem pesquisas muito embasadas que comprovam essa teoria da importância da música, inclusive como esse exercício. Então, esse movimento que você está fazendo, eu acho que é maravilhoso e acho Obrigada. mais do que necessário a gente trazer a voz para o debate e acho também importante que a gente não fique com ela só dentro da academia e que a gente consiga trazer acesso, consiga trazer uma comunicação palatável para falar sobre questões vocais, porque senão a gente continua retroalimentando aquela ideia antiga de que a voz é dom, de que é algo só para os escolhidos, e que de fato não é, né? É algo que todo mundo Não. precisa. E eu até gostaria de fazer uma fala aqui, dentro do que você está colocando, que é o nosso curso que nós vamos ministrar, Tati, que você tem uma matéria e vai super bem administrar isso, com certeza. Só um minutinho, gente, que meu celular tocou. Eu vou desligar, porque é por ele que eu falo com a equipe. Mas como toca o tempo inteiro, inclusive as pessoas fazendo perguntas, enfim, eu vou desligar. É o nosso momento importante. Desculpa, Tati. Nada. Eu Essa é sempre a vida desligo. real, né? Não é? Eu sempre desligo, mas eu deixei ligado porque a gente está com uma nova cara no programa. Eu espero que vocês estejam gostando. A Tati está inaugurando com a gente uma nova era do programa. A partir da próxima semana tem outras novidades. A gente continua no YouTube. Mas vocês vão receber tudo isso no decorrer da semana. Então, Tati, você colocou uma coisa muito importante, que é a importância da acessibilidade para todo e qualquer que queira ampliar os seus conhecimentos, os seus saberes e fazeres. A gente tem trazido isso com todos os nossos amigos que vêm. E a Tati, ela conseguiu resumir tudo isso de uma maneira incrível. E aí eu vou fazer essa fala aqui desse curso que começa no novembro, que a Tati está com a gente, que é para vocês, é uma formação de professores de canto popular e canto gospel. E aí as pessoas ficam tímidas e elas perguntam assim: eu tenho que ser professor da universidade? Eu tenho que estar formado? Meus queridos, nós estamos falando de canto popular e gospel. Nós queremos dar aula para você que dá aula de canto coral na sua igreja, na sua comunidade. A gente quer chegar até você que dá aula em casa, até você que faz os seus cursos, porque a gente está na contemporaneidade, tudo mudou, graças a Deus, né? A pandemia, ela nos trouxe tristezas, mas ela também nos trouxe para um lugar muito mais sofisticado e de muito maior possibilidades. Então, esse curso é para você que dá aula, é para você que quer dar aula, é para você que quer chegar e trazer conhecimento. E essa rede que eu costumo colocar, maravilhosa de saberes e fazeres, todas as pessoas que estão aqui dando aula, elas vão estar com toda a generosidade, passando conhecimentos para vocês. Então, assim, a gente tem, bem rapidinho, a professora Raquel Abreu, que é incrível, que é uma mulher maravilhosa. Um beijo para você, professora Raquel Abreu, que é, inclusive, regente do Coro Sinfônico do Espírito Santo na Carioca, fica metade da semana no Rio, metade aqui com a gente, que ela é cadeira na FAMS agora, e ela vai trazer os olhares, saberes e fazeres do professor de canto coral. Você dá canto coral na sua igreja, católica, evangélica, enfim, quer chegar mais, tem gente, né? A gente vai com a Tati, a gente vai dar a fisiologia da voz, desconstruindo as dificuldades do ensino-aprendizagem. Como é essa fisiologia? Porque o seu aluno, ele chega querendo a performance,
Ele quer aprender a cantar. Então, de qualquer maneira, você tem que trazer ele para a realidade, para o universo da fisiologia. E a Tati vai trazer isso para vocês. Só vou falar mais de um, porque no decorrer do processo, no decorrer das semanas, a gente vai falando. O Gui Vareschini, que vai estar com a gente agora no outubro, beijo Gui, ele vai dar o belting contemporâneo e os seus caminhos na aplicação da performance. A Daniela Moreira, que esteve com a gente, vai falar sobre voz falada e cantada, trabalho para registros distintos. Eu vou parar por aqui, Tati vai dar continuismo, mas só para vocês entenderem que a gente tem um curso do tamanho de vocês. Qualquer um que queira dar aula de canto, que já esteja dando aula, que já esteja regendo coral, vai se beneficiar muito. É um curso de 4 meses e meio, com aulas quinzenais, no final de semana, 4 horas por módulo, cabe no bolso de vocês, assim, com tranquilidade. A gente vai falar muito sobre ele. Mas eu já posso dizer para vocês que vai começar dia 18 de novembro. E eu acho que vai começar com a Tati, ela nem sabe ainda, gente. Eu Mas eu nem acho que sei é isso. ainda. E E, querida, essa. fala um pouco sobre esse conteúdo maravilhoso que você trouxe para a gente. A gente conversou bastante, enfim. Então, eu penso que inclusive, já pegando o gancho do curso, né, que eu vou falar sobre a parte da fisiologia, e até usando uma fala de Miller, que a função da técnica é possibilitar liberdade de escolha para todos os estilos de literatura, e vou fazer um paralelo com a frase de uma bailarina que eu gosto muito, que ela diz que o único objetivo de se estudar uma técnica é não deixar que corpo e mente atrapalhem a livre expressão do ser. Então, por que a gente estuda a técnica? Para que a gente não fique preso, para que a gente não fique aprisionado no eu queria cantar aquela música, mas eu não consigo, eu queria cantar aquela música, mas eu acho que eu vou errar, eu acho que não vai dar certo. Então, a técnica ela serve para ser essa ferramenta para possibilitar uma liberdade expressiva. E por que o professor precisa saber da fisiologia? Porque você precisa conhecer um instrumento. Então, para eu tocar um violão, eu preciso minimamente entender qual o shape que eu faço e que desenho que esse shape me entrega. E às vezes a gente pensa na voz como algo muito mítico, mas na verdade é um instrumento como outro qualquer. Ela é a única diferença da voz para os outros instrumentos é que a gente não toca com a mão, mas a gente faz shapes musculares, dependendo desse ajuste muscular que eu faço, eu vou ter uma sonoridade diferente. Dentro do meu raciocínio, pensando que a técnica é uma ferramenta da expressão, eu entendo que a gente precisa ter um raciocínio enquanto professor, enquanto cantor também, enquanto fonoaudiólogo, né, enquanto profissionais da pedagogia vocal, que é um raciocínio técnico, estético e fisiológico. O que Acho quer dizer incrível isso. isso? Que é eu entender o ajuste que eu faço, que som que ele me entrega e qual a sensação expressiva que essa sonoridade causa. Que às vezes a gente não chega nesse lugar, né? Então, perguntar qual é a expressão que eu quero. Eu quero passar uma expressão de raiva. O que eu preciso para fazer raiva? Então, normalmente, raiva eu tenho uma sonoridade que é um pouquinho mais dura. Um pouquinho mais dura, será que é o quê? Então eu tenho um modo de fonação um pouquinho mais firme, um pouquinho mais neutro. Eu tenho uma adução da prega vocal maior. Então essa adução maior me dá uma sonoridade mais dura. Legal. Qual é o ajuste que eu faço com a minha garganta, com a minha entidade, com esses 3 subsistemas de produção vocal para dar essa sonoridade? Então o raciocínio vai sempre nessa tríade, que é fisiologia, né? Ajuste fisiológico, o que eu fiz, que shape que eu fiz, que som que ele me entrega, que sensação expressiva. Qual a sensação expressiva que eu quero? Qual é a sonoridade que eu preciso buscar? Qual é o ajuste muscular? Então, por isso que a gente precisa entender de fisiologia. A gente precisa conseguir conhecer o nosso instrumento para a gente ter liberdade, para eu conseguir ouvir uma música, ouvir um som e fazer da mesma forma que um instrumentista, escutar e falar, isso é som de acorde menor. Isso aqui tem um diminutozinho ali. Então eu vou escutar e vou falar assim, isso aqui tem um modo de fonação mais fluido, ou seja, a minha prega vocal está mais relaxadinha, ou a minha prega vocal está mais apertadinha. Esse som que esse meu aluno está fazendo, está meio, parece que tem uma tensão, essa tensão, eu acho que eu escuto que é tensão de língua.
E, na verdade, a gente precisa desse treino auditivo para o professor, mas também para o aluno, porque às vezes a gente esquece isso. A gente fica Exatamente. manobrando, né? Eu digo que antigamente a gente... eu já estudo canto há muitos anos, né? Eu comecei a estudar canto em 1991, então, nessa época, os estudos eram muito diferentes, né? O que a gente tinha de conhecimento de fisiologia era praticamente nada, e aí eu brinco que a gente tinha o professor manobrista, né? Que era, vem com a voz para cá, vai com a voz para lá, isso! Essa é a voz, mas essa é a voz que quem quer? O professor. Para que a gente consiga ter autonomia e liberdade com o nosso instrumento, para eu exteriorizar o som que eu quero, eu preciso conhecer o meu instrumento e saber qual é a nota que eu faço aqui, qual é o ajuste e que som que isso vai me entregar. E aí sim eu começo a entregar a tal da liberdade vocal que o Miller pontua. Se a gente consegue ter esse raciocínio, né? E falando um pouco, se quiser me interromper, fica à vontade, vou falando aqui sem parar. Tá ótimo. Falando um pouco dessa história dos estudos da voz, né? Que eu acompanho há bastante tempo. Então, quando eu comecei, a gente não falava de nada, era tudo muito intuitivo, empírico, era imagina a voz. Eu lembro que eu tinha um professor maravilhoso que me trouxe uma coisa que eu acho que hoje em dia a gente... porque é bom a gente se mergulhar na ciência, na fisiologia, mas às vezes ela tira a gente um pouquinho da arte. E a gente precisa sempre estar com esse olhar que nós estamos falando do fazer artístico, do fazer expressivo. Então, quando a gente está falando de voz, seja ela cantada ou falada, a gente está falando de expressão de pensamentos e sentimentos. Então, eu acho muito importante a gente não tirar os olhos dali, porque senão a gente acha que é só uma grande laringe, né? Então, voltando um pouquinho para trás, quando eu comecei a estudar, na minha época, era sempre esse saber empírico de imagina a voz, sente a voz. Eu lembro uma cena de um professor meu que ele falou assim, não, imagina que tem uma caixinha de fósforo no meio da sua testa. Ah, beleza, imaginei. Agora tem um palito de fósforo no meio da caixinha, você vai jogar a voz para... Menina, quem não tinha capacidade de abstração, de fato não conseguia. Não conseguia. E hoje, com as técnicas, a gente consegue possibilitar qualquer pessoa a chegar naquele resultado, porque a gente entende que são músculos. Então, dentro dessa evolução, eu lembro quando vieram os estudos de fisiologia, ficou todo mundo apaixonado por fisiologia, eu, inclusive, fiz um monte de curso de fisiologia da voz, e aí só se falava de fisiologia. Houve uma época no mercado da voz, só se falava de fisiologia. Então, o cantor virou uma grande laringe, ninguém olhava mais para nada, era laringe, era músculo esse, músculo aquilo. Depois, que é o momento que a gente está no mercado, vieram as técnicas, é o mercado das técnicas. Então, é a técnica do belting, a técnica do full voice, a técnica do mix, a técnica do blá, 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 blá. E aí agora viramos simplesmente reprodutores de técnicas. E eu entendo que a gente está começando esse movimento, e aí até essa bandeira que eu estou levantando aqui, da gente olhar também para o fazer expressivo. Porque tudo isso que a gente estuda e pesquisa é para dar conta do fazer expressivo. Então, a ciência, ela se debruça sobre o fenômeno voz, o fenômeno cantor, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas então a Elis pensava em belting? O Kurt Cobain, ele pensava em drive? Não. Qual que é o papel da ciência? Se debruçar sobre o fenômeno, compreender, entender o que está acontecendo fisiologicamente, que desenvolver técnicas e ferramentas para possibilitar qualquer pessoa a ter aquela sonoridade ou chegar naquele resultado, para que a gente volte para o fenômeno. A gente se debruça sobre o fenômeno para entender ferramentas para reproduzir aquele fenômeno novamente. E se a gente se distancia do fenômeno, na minha opinião, a gente está se distanciando da arte, e que é o nosso objetivo principal. A gente está se distanciando do ser humano. Se a gente entra... Eu não tive uma formação tão institucional no meu início de carreira e nem tão protocolar.
E isso eu acho que em algum momento me trouxe um raciocínio menos protocolar, porque às vezes a gente fica com um raciocínio de que o cliente chegou na nossa frente, eu vou simplesmente aplicando protocolos, sem nem saber o que ele quer. E Exatamente, aí assim não mesmo. entende por que não engaja. Ai, não está engajando o tratamento. Ah, não está engajando a técnica. Você nem sabe o que a pessoa quer. Eu sentei aqui na sua frente, nem ouviu minha voz, está me aplicando o protocolo. Então, estou aqui levantando uma bandeira de É bom. vamos olhar para a pessoa, vamos olhar para o ser humano que está na nossa Sim, frente. Vamos sim. entender primeiro o que ele quer, e aí sim a gente entrega ferramentas para que aquela pessoa chegue no objetivo dela, porque senão eu estou pensando só em mim. E quando a gente fala, inclusive, da comunicação, a comunicação é muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Se eu não estou tornando comum, eu estou pensando só em mim, no que eu quero falar, no que eu quero trabalhar, no resultado sonoro que eu quero. Quantos professores que você vê que os alunos são cópias do professor? Porque talvez a gente não esteja entregando para esse cantor é, possibilidades de raciocínio e possibilidades de construção de abstração, que parece que é algo que não se constrói, mas se constrói sim. Capacidade de escuta, capacidade de abstração. E essa capacidade de se ouvir e de entender um sentimento, ouvir sentimentos, ouvir sensações, isso faz com que a gente se torne pessoas melhores. Estou indo longe, mas eu acredito nisso de Eu fato. também. Porque se eu consigo, né, dentro de um âmbito ali de desenvolvimento técnico, mostrar para o meu cliente, para o meu cantor, e isso eu tenho uma pesquisa junto com uma psicóloga, que é até minha aluna, que é através de movimentos concretos, ou seja, de movimentações que eu percebo no meu corpo, eu consigo acessar o abstrato, porque acessar o abstrato não é fácil. Ah, sente a tristeza. Você já viu a tristeza? O lado na tristeza, como a senhora vai? Nunca vi. Mas se eu falo assim, ai, Elaine, nossa, hoje foi tão difícil. Nossa, eu trouxe a tristeza. Então eu peguei algo que estava num universo abstrato e trouxe para esse mundo concreto. E creio que esse é o papel da arte, é personificar sentimentos e pensamentos. Pegar coisas que estão num ambiente abstrato e traduzir isso em sensações sonoras e trazer isso para um universo concreto. Se eu consigo trazer isso para um universo concreto, primeiro, eu possibilito expressão. Eu possibilito que uma pessoa consiga se expressar. E a capacidade de expressão, para mim, é mais do que uma habilidade, é um direito. A gente tem direito de saber se expressar. E mergulhando ainda mais nisso, já que estou trazendo a coisa para um lugar filosófico, inclusive, vou mergulhar mesmo, estou indo. Que ótimo. Questões de abuso, se a gente estiver falando desse universo feminino, porque a gente passou muitos anos sem poder se colocar no universo enquanto persona falante, sonora. A mulher tem que falar baixinho, ai, tem que rir baixinho. A partir do momento que eu consigo entender, para mim, pelo menos, foi assim. A partir do momento que eu me empoderei da minha comunicação, eu me empoderei de mim. Se eu consigo entender que para eu ter uma voz mais firme, mais assertiva, eu posso fazer um certo tipo de exercício para conscientizar e fortalecer essa minha musculatura, eu consigo virar e falar assim: eu não quero mais que isso aconteça. Eu tiro do só, ai, mas eu só tenho essa voz também. Você só tem essa voz, ela não é a sua voz natural. Você está fazendo um ajuste que está te entregando essa voz. Mas se Exatamente. eu consigo dizer para essa pessoa, independente de ela ser cantora ou não, que ela pode fazer um exercício e que ela pode conscientizar essa voz, uma hora que ela quer dizer, não, eu não quero que isso aconteça novamente, ela consegue acessar esse ajuste.
eu entrego poder para essa pessoa. Ou eu consigo encerrar brigas. Se eu sou uma pessoa que sou extremamente arrogante e todo mundo fala, mas não consigo conversar com a Tati, porque a Tati é sempre grosseira, e eu consigo, através de uma percepção muscular, falar, menina, não é que quando eu falo mais assim as pessoas acham que eu estou sendo grosseira, e quando eu falo mais assim as pessoas acham que eu estou sendo delicada? Então, eu consigo, através das pesquisas de fisiologia e de técnica vocal, entregar para a população em geral ferramentas para que eles tenham autonomia de escolher a impressão que quer passar. Sim. Com isso, eu consigo ter um universo comunicativo muito mais justo até. Muito mais justo. Com toda E certeza. E se a gente for falar do canto, ainda mais, porque qual é o instrumento mais popular que a gente tem? É a voz, todo mundo tem. Todo mundo tem. E trazendo um pouco dessa reflexão, que eu acho que é o que, sem querer querendo, eu comecei a trazer, se a gente fica num lugar muito competitivo da voz, um lugar do certo e do errado, do eu posso, você não pode, a gente, inclusive, impede que as pessoas desfrutem de um prazer que é tão maravilhoso que é cantar. Exatamente, é isso que eu penso. Porque Eu a penso arte, que pode falar, a arte não é o fazer do belo, a arte é o fazer da expressão, a arte não é o fazer do belo. Mesmo porque o belo, ele é diferente para cada pessoa, uma coisa que eu acho bonita, você acha feio. Então a arte a questionável, gente né? não julga, a gente aprecia ou não. A arte ela é simplesmente o interior de uma pessoa que está ali se desnudando. E se eu começo a colocar muitos critérios do isso é certo, isso é errado, isso, né? Desculpe estar trazendo essa, mas eu acho importante. Se eu começo a colocar Ótimo. muito o certo e o errado, a gente impede as pessoas de cantar. Quantas pessoas que você não escuta assim, não, eu não vou cantar porque eu não sei. Eu não tenho voz. Tem voz! Todo mundo tem voz, então eu acho que a gente precisa fazer um movimento de dizer: todo mundo tem voz, todo mundo pode estudar voz, todo mundo deve estudar voz, todo mundo deve cantar, porque é maravilhoso. Quem canta seus males espanta, cantar é orar duas vezes. E qual cerimônia religiosa ou não que a gente vê que não tem música? Nenhuma. Todas as cerimônias, todos os encontros, tudo tem música. E como que as pessoas têm a coragem de hoje, com tanto conhecimento que a gente tem, ouvir pessoas dizendo: eu não posso cantar porque eu não tenho voz, eu não tenho dom. Gente! Mas é porque isso foi passado para elas, né? A gente sabe que existe uma realidade que é de décadas. A gente sabe que hoje a gente consegue chegar nesse lugar de conforto. Mas a gente que vivenciou todo esse processo que você colocou dos anos 90, dos anos 2000, até bem antes, quando a gente não estava vivenciando. E a gente sabe que existiam padrões. E aí chegaram pessoas maravilhosas que romperam esse processo, né? Eu falei da Regina Machado, uma querida amiga também. Regina, beijo para você. Ela vem também no outubro falar um pouco. E eu adoro a tese dela, né? Que justamente conta essa trajetória, conta todas essas questões de quando as vozes impunham dogmas e gestavam as pessoas, porque se você não cantasse assim, você não era cantor. Então, assim, eu concordo com você, a gente está em 2023 e as pessoas ainda, né, terem esse pré-conceito, esse conceito pré-concebido. Inclusive, quero colocar que a Tati canta vários estilos. Eu quero muito pedir para vocês entrarem no arroba dela, que está aqui embaixo, vocês vão ver no YouTube, esse programa aqui vai ser tratado, para quem está ao vivo, beijo para vocês, mas vai ficar lá no YouTube, a partir de quarta-feira, meio-dia, vai vir para a minha conta, para a conta da Tati, vai ficar lá.
lindo, para vocês verem tudo de novo, várias vezes, quando vocês quiserem. Eu vou precisar pedir para ela cantar de novo, gente. Porque vocês precisam ver. Vocês viram um pouquinho, né, nos meus stories que eu coloquei. Ela cantando, ela canta tudo, né, gente? De bossa nova até a rock, Canto arrasa de e diz. tudo. Não, gente, Eu, isso eu come... amo, né? eu Eu comecei amo cantando em tudo. coral, mas passei por todas. Eu cantei fado, cantei bossa Ai, nova, sabe, é luxo. ah, é luxo, né? E eu novinha, eu queria era experimentar a voz. Quando eu descobri que eu podia experimentar a voz, eu queria experimentar. E hoje eu tô no universo da música pop, o pop rock, que é maravilhoso para você Maravilhoso. testar sonoridades. Então eu achava que não, houve uma época, porque a gente tem os fantasmas, né? O fantasma do jazz, houve uma época primeiro que eu achava que por ser professora eu não podia cantar, porque eu tinha que ser perfeita. Eu acho A que eu fiquei gente, anos a sem gente cantar, passa por porque isso. A eu gente passa. achava que eu precisava ser perfeita. E hoje em dia eu não tô nem aí. Hoje Tô você nem acha aí. que você precisa ser feliz, né? Eu preciso ser feliz. E é isso, eu Né? preciso Eu me acho que é isso. expressar. Eu quero é fazer, eu quero é curtir. Então, nos meus shows, eu sempre falo assim: eu tô me divertindo, e vocês? Porque eu tô ali Porque tem que ter pra me isso, né, gente? A gente libertar. tem que se É, divertir. Vocês vão ver a carinha da Tati, além dessa voz maravilhosa que ela tem, essa carinha dela, assim, nos shows, ela super eu- feliz, e se divertindo, sentada ou em pé com o pessoal, e assim, tudo muito harmônico, sabe, gente? Um clima e, é, muito legal. e é claro que não é mágica, né? Assim, esses dias eu recebi um elogio que foi, acho que foi uma das únicas vezes que eu recebi esse elogio, que eu achei maravilhoso, que o cara falou assim: é muito treino, né? Eu adorei, porque normalmente as pessoas falam assim, que dom, dom? Oi? Menina, a gente treina muito, é muito estudo, é muito treino, é muita. E eu não sou uma cantora técnica, eu não gosto de estar no palco pensando em técnica, então eu estudo bastante antes, para eu chegar lá e estar livre, justamente, para que corpo e mente não atrapalhem a minha expressão. Sim, e Então, é aquilo a que a gente gente está precisa falando. malhar, né? É isso, é um trabalho cotidiano. É Cotidiano. o seu, é a sua escalada de todos os dias, né? Exatamente. Vamos ver a Tati É, lá toda suada, chiquésima, malhando todo dia. Que precisa, né, gente? E todo precisa. A gente dia. não pode pensar na voz sozinha, ela faz parte de um contexto, né? De um Faz parte corpo. de um corpo, inclusive, como a gente se movimenta faz parte, né? Então, às vezes, a gente fica ali, não vou pensar aqui numa coisa meio rígida, mas ninguém fala, eu estou muito feliz. Nossa, como eu te amo. Não, você fala, nossa, menina, tô louca. E cada um se expressa de um jeito. Então, a gente não consegue passar a verdade pensando em um objeto só. Então, nas minhas pesquisas e nas minhas aulas, eu gosto de entender que temos portas de raciocínio, né? Então a gente vai tateando esse fazer artístico e esse cantar com algumas portas de raciocínio. Então eu vou setorizando para onde eu estou olhando. Então uma hora eu estou olhando aqui para as minhas pessoas, a gente faz como se fosse um malabares, né? Quando eu faço palestra presencial, eu uso malabares para exemplificar isso, e até esse sistema não linear ali da produção vocal. Então, a gente fatia só didaticamente para eu entender que tipo de pressão, como é que eu organizo a minha pressão, né? Então, a gente está sempre equilibrando ali, fazendo contas com pressão subglótica, pressão transglótica e pressão supraglótica. Então, eu estou o tempo inteiro equilibrando o que eu faço com o meu ar, que eu vou fazer com essa minha entidade garganta, né? Como é que tá esses ajustes musculares e o que eu vou fazer com os meus articuladores. Se eu consigo ter esse raciocínio, eu consigo resolver todas as minhas questões. E aí eu vou abrindo portas de raciocínio. Então, uma hora eu estou pensando na minha pressão, uma hora eu estou pensando no equilíbrio desse sistema. Em outro momento, eu estou pensando na interpretação. Em outro momento, eu estou pensando na letra. Em outro momento, eu estou pensando no meu corpo. Em outro momento, eu estou pensando na equalização. E aí é 1 milhão de informações que a gente precisa estar é, atento, decupar, entender, entender a gente como professor, como pedagogo, e fazer com que o nosso aluno compreenda também, com que o nosso cantor também tenha todos esses olhares. E aí
a importância desses cursos de formação de professores, que a gente no Brasil tem uma formação linda, né? Porque a gente vem com um olhar muito amplo. Quando eu comecei a estudar, eu fazia uma coisa meio maluca, porque, na verdade, o que eu queria de saber e conhecimento, eu não encontrava em uma graduação ou em um curso. Então, eu fiz psicologia, depois eu fui buscar fonoaudiologia, depois eu fui buscar pedagogia, porque o saber que eu entendo que a gente precisa ter é um saber psicológico, é um saber fisiológico e é um saber pedagógico. Menina, não sei onde é que está isso aqui. Muda o ângulo, né? Então, é um saber psicológico, então eu entender do ser humano, eu saber o que te acessa, porque se eu não sei acessar você, eu não vou conseguir te ensinar. Qual é a chavinha que te liga? Então, eu preciso ter um saber psicológico. Eu preciso me debruçar sobre a psique humana, porque eu vou traduzir pensamentos e sentimentos. Eu preciso ter um saber fisiológico, porque eu estou falando de corpo, eu estou falando de fisiologia, eu estou falando de um instrumento que está dentro do corpo, que eu vou utilizar musculaturas, eu preciso entender que tem certos movimentos que eu faço que vão ampliar ou reduzir o meu instrumento, que vai me dar sonoridades diferentes, então eu preciso entender de física, eu preciso entender de acústica. E eu preciso ter um saber pedagógico para eu conseguir digerir todo esse conhecimento e passar isso de uma forma palatável. Sim. Então, eram 3 saberes que eu precisava buscar. E que hoje, maravilhosamente, a gente tem formações onde a gente recebe todos esses saberes, que é o saber psicológico, fisiológico, pedagógico, histórico. E essa jornada linda aqui do Em Voz é justamente para trazer profissionais que nos abram a cabeça para todos esses lugares. Né? A gente teve o Ariel, maravilhoso, foi o meu mestre, foi a primeira pessoa que para mim, foi um divisor de águas quando eu conheci o Ariel. Eu entendi que, fisiologia, gente, maravilhoso. A gente teve a Dani, que falou sobre a questão da performance, importantíssimo. Então, a gente vem abrindo a mente para que a gente entenda a voz e o cantor e esse ato pedagógico e a ciência como algo múltiplo, né? E de múltiplos saberes, para que a gente possa tornar esse corpo um instrumento da arte. A Dani, por exemplo, né, que trouxe uma desmistificação até do lírico, né, porque ela mostra perfeitamente a possibilidade de cantar lírico e ter uma voz do rock, né, porque ela adora o metal, enfim, e estão pedindo para você cantar, Kátia. Vamos cantar. Tô com uma aqui, essa música eu fiz na pandemia e hoje eu vim com outras ideias, mas já que surgiu os fazeres e os pensamentos filosóficos, né? Eu vou seguir só nos filosóficos. Essa música, eu estava assistindo uma entrevista da Bethânia que falava sobre essa questão da arte, da poesia, e ela dizia assim, as pessoas dizem que a gente não tem mais tempo para falar de arte, para falar de poesia, para falar de amor, e eu acredito que há. E eu também acredito que há. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Sem arte a gente não vive. Se a gente não falar de amor e de respeito, a gente também não consegue muita coisa nessa nossa existência. Então, enfim, chama para viralizar. O violão está afinado, perdão. Ouvi dizer que não há tempo para amar. Não há tempo para sonhar, não há tempo para falar de amor. Ouvi dizer que não há tempo para amar, não há tempo para sonhar, não há tempo para falar de amor. E eu insistia, eu me juntava, eu me perdia, eu me encontrava, estava eu morando no avesso desse mundo meu.
Eu insistia, eu me juntava, eu me perdia, eu me encontrava, estava eu abrindo as cortinas desse mundo meu. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra vender e pra viralizar. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra vender e pra viralizar. E o tempo parou no tempo, dizendo tem tempo pra viralizar, 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 pra viralizar. E falando em viralizar, eu acho que a gente precisa viralizar um pouco mais de respeito, um pouco mais de amor, um pouco mais de liberdade. É disso que a gente está falando. Quando a gente está nesse encontro aqui, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de divulgar saberes e tornar isso tudo muito mais palpável. E eu acredito que é isso que a gente precisa viralizar. Pra viralizar, pra viralizar, pra viralizar, pra viralizar, pra viralizar. Pra viralizar. Bravo! Gente, é incrível como o tempo passa rápido. Em especial com a Tati, super voou. Agora são 7:02. Menina. Eu vou chamar agora para um quadro intitulado Momento Alfa. A nossa querida professora Alfa Nascimento. Aliás, eu estou vendo ela daqui na janela dela, dançando, coreografando. Ela está achando que ela não está sendo vista, mas ela está ali, ó, só na coreografia. Então, a gente vai chamá-la antes da Tati fazer as considerações finais dela. Mas antes de chamar a professora Alfa, queria novamente falar um pouquinho sobre o nosso curso de professores e falar sobre mais 3 matérias. Assim, a gente vai entregando devagarzinho. A gente tem com o professor Marcelo Ferreira, que é maravilhoso, que é dramaturgo, que é coreógrafo, chiquese, vocês vão adorar. Expressão corporal para o desenvolvimento de postura para palco e apresentações, transformando o seu aluno em um artista. Porque isso aí condensa tudo o que a Tati falou. Se o seu aluno não chegar na performance, que é o que ele mais quer, porque ele vem fazer aula com você para cantar. Então, se a gente não puder ajudá-lo a se transformar no sonho dele, que é ser um artista, gente, não valeu a pena. E esse curso aqui é para isso. É justamente para você dar esse caminho. Né? Você que já é generoso, você dá aula, como eu coloquei, em casa, na igreja, em alguma escola, em algum local. Esse curso é para você. A Dene, querida, vai dar cuidados e profilaxia da voz falada e da voz cantada. Como é que a gente cuida um pouco disso? Mas de uma maneira bem prática, objetiva, porque a gente quer que vocês escutem a gente e apliquem, né? Depois, a gente vai ter com o Raoni, o professor Raoni Brian Metzger, que é maravilhoso, né? Também é um diretor, é um ator, é um dramaturgo e um professor de línguas maravilhoso, de inglês, é resenhista, inclusive, internacional. Ele vai dar, Tati, estratégias de linguística para letras de canções, entendendo o seu cantar. Isso é importante, né? Eu preciso saber que caminho é esse para interpretar essas letras. Bom, eu vou dar respiração, usina da vida, entendendo e aplicando os caminhos da sua ferramenta amor, cantor. E a gente vai falando depois das outras matérias. Agora eu vou chamar essa querida que já coreografou, já fez sinais ali, ela fica super ligada. Ela é um mulherão também, com vocês. Fica aí, hein, Tati? A professora Alfa Nascimento no quadro Momento Alfa. Bem-vinda, professora Rovena! A senhora sempre me surpreendendo, né? Tá linda hoje, como sempre, brilhando. Obrigada. Faz o programa Em Voz brilhar. Esse brilho do programa Em Voz vem da senhora, né? A senhora que projetou, gratidão. A senhora, os louros são da senhora, né? Não, tem uma equipe incrível atrás. Não, sim, mas inicialmente são da senhora.
Inicialmente, Aliás, assim, sem a senhora você que esse trouxe, a programa não senhora que aconteceria, construiu, professora. né? E por detrás dos seus sonhos, dos seus projetos, estamos nós, né? E E eu vou hoje... entrevistar essa mulher maravilhosa, viu, gente? Ela não sabe ainda. Ela é uma mestra em educação, é uma grande professora, uma grande educadora, uma pessoa que eu venho acompanhando a trajetória e eu estou aqui justamente com ela e por ela. É uma visionária e a gente tem muitas novidades do programa para o ano que vem, vocês acompanhem. Ela é uma cabeça incrível, incrível, e que está aqui agora com a gente na direção comercial da FETS. Gente, vamos lembrar que a FETS tem mais de 340 cursos online maravilhosos, cursos que cabem no seu bolso, cursos que cabem na sua rotina cotidiana. Ah, eu acabei de ter um bebê, ah, eu não posso sair de casa, ah, eu estou com um problema de saúde na minha família, ah, eu estou de licença. A FETS tem um curso do seu tamanho, para você fazer dentro da sua casa, no seu tempo. Você, mulher, que é como a gente, que faz parte dessa camada independente de mulheres guerreiras, mulheres contemporâneas, você é moderna? Se você é moderna, a gente tem um curso que cabe para você. Entra no nosso site, dá uma olhada, vocês vão adorar. Com vocês, a professora Alva. Minha estrela, deixa eu te contar. A professora, eu não estou visualizando a professora Tati Vidal, estou Ela está ouvindo a gente. Mas a professora Tati Vidal é um orgulho para nós trazê-la para o estado do Espírito Santo, porque Verdade. é uma mulher à frente do seu tempo. Nós vimos aí que viralizou, né, professora? Viralizou, e eu tenho muito orgulho de termos achado ela no meio de tanta gente, essa carioca porreta, bacana demais, né? Que sobe o pão de açúcar, eu acredito, né? A professora Tati Vidal, uma mulher à frente do seu tempo, e hoje ela pertence à ALF e pertence à FETS. E pertence também ao Estado do Espírito Santo, ao programa Em Voz, e vai voltar novas vezes, porque ela me emocionou agora com a forma dela colocar o nosso falar enquanto mulher, né? A mim também. Sobre esse lugar de fala, a gente não tem voz muitas vezes. A gente precisa se posicionar, e todas as vezes que a gente precisa se posicionar, a gente, às vezes, é mal interpretado, até como ignorante. E você simplesmente foi firme na voz, né? Bom, mas passando os recados, a FETS, ela trabalha com muitos segmentos, né? Então, por ser a faculdade online que mais cresce no Brasil, anotem aí, do Espírito Santo, a faculdade online que mais cresce no Brasil, ela está trabalhando o Setembro Amarelo. Amanhã nós vamos ter uma live, perspectiva de ressignificação e afirmação do sentido da vida, do curso de psicologia. Então, eu gostaria muito que vocês divulgassem. Todo mundo hoje está vivendo estresse, ansiedade, está vivendo algum momento de angústia. Então, nós vamos ter o neurologista Paulo Rosa aqui conosco, o doutor Everson também aqui conosco, psicólogo, a nossa coordenadora do curso de psicologia, a professora doutora Luciana Infantini. Então, amanhã vai ser um show também, né, aí voltado para a área da psicologia, porque, infelizmente, no dia 10, ontem, né, há uma reflexão muito grande sobre o suicídio. E, às vezes, essas pessoas estão muito perto da gente e a gente não percebe. E a FETS tem cursos voltados para essa área. Nós vamos trabalhar o mês de setembro, trabalhar voltado para esse olhar cuidadoso, é o nosso viés social, não só comercial, mas é o nosso olhar social para o curso de psicologia e para essas pessoas como eu, como a professora Elaine, como outras tantas, que podem passar por algum momento de ansiedade, né? E para isso existe tratamento psicológico, enfim, e a FETS não poderia ficar fora, né, desse projeto de Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo também, o mês de setembro também traz uma grande promoção que nós estamos aí divulgando, está no ar, é só seguir lá o site da FETS, que é compre 2 cursos e leve 4.
Compre 2 e 4 da área de educação. Nós sabemos, gente, está chegando o final do ano, é hora da gente ter títulos, né? E aqui vocês vão ganhar esse título com qualidade, com estudo, com responsabilidade, com toda uma equipe pedagógica forte por trás, né? Então, assim, não perca essa oportunidade, venha, entre no site da FETS, ligue para a gente, entre em contato, faça sinal de fumaça, vem aqui na Faculdade de FETS, Avenida Central, número 15, acha a gente, compre esses 2 cursos, leve 4. No final do ano, as prefeituras, o Estado, né, todo mundo sabe que precisa, né, os processos seletivos, então quem não tem ainda, nos procure que vai achar um produto de qualidade. Dia 16, 15 e 16, sexta-feira, onde a professora Elaine vai estar fazendo uma belíssima apresentação no Palácio Sônia Cabral, também, então, infelizmente, os convites são contados, né? Mas acompanhe. Mas a gente está sorteando 4, professora. A gente está sorteando 4. Hoje nós estamos sorteando 4 convites, né? Nós vamos sortear. Então, ela vai participar do evento no Palácio Sônia Cabral. Eu considero ela como profissional da FETS, né? Ela é uma profissional da FETS. Então, assim, vale a pena prestigiar. Ela vai fazer a apresentação. Obrigada. E vale muito a pena prestigiar Palácio Sônia Cabral, às 19 horas. Tentem achar um jeito de ir, tá? Porque os meus convites já estão todos liberados. Que vocês participem e ganhem no sorteio aí agora. Né? É importante falar, professora, e mandar um beijo para o doutor Marcos André Malta. Doutor Marcos André, isso, né, exatamente. Que é querido nosso amigo da Academia Espírito Santense de Letras. Esse evento, ele comemora os 102 anos da Academia Espírito Santense de Letras, com lançamento de livros, um novo livro que já é best-seller. Ele é best-seller, ele é precursor da medicina ortomolecular, da nutrologia, ele faz isso há 30 e tantos anos, e vai acontecer, né? Vão acontecer lançamento de livros, tem o meu show, um coquetel, está muito lindo. E a Faculdade FETS e o Instituto Alfa vão sortear 4 ingressos. A gente não vai sortear agora, vocês vão colocar lá, eu quero, tá? Ali no YouTube, gente. E falando do YouTube, eu acho que eu vou falar logo a novidade para vocês, até para vocês se programarem. A partir da semana que vem, a gente já não vem mais ao vivo. A gente vem, ou melhor, a gente vem ao vivo pelo YouTube da FETS. Por quê, Rovena? Porque a gente prima pela qualidade. A equipe está trabalhando ao máximo para entregar um conteúdo melhor e melhor e melhor para vocês. Para breve, inclusive, a gente está num canal de TV. Isso é um segredo que eu estou compartilhando com vocês, mas para vocês já ir torcendo para a gente, porque vai dar tudo certo. Vocês vão ter prêmios, vão ter concursos, vão ter bolsas, vão ter workshops, vocês vão ganhar várias coisas, mas vão ganhar mais, sabe o quê? Conteúdo. Um saber para vocês poderem fazer. E sabe o que é super bacana nisso? É o carinho dessa equipe toda que está aqui com a gente. A partir da professora Alfa, o convite partiu dela para eu estar aqui. E a FETS, o Instituto, né? Queria novamente mandar um beijo carinhoso para toda essa equipe que faz o programa acontecer. Os meninos estão desde cedo trabalhando nesse formato, então a gente, a partir da semana que vem, a gente vem pelo YouTube. Professora, mas só vai ter ali, não. Quarta-feira, após o meio-dia, vai o VTzinho lá para a conta do nosso, ou da nossa entrevistada, e para a minha. E aí vocês vão ter um produto de super qualidade, editado com o maior carinho pela nossa equipe. Novamente quero saudar o nosso diretor de TI, o Henrique, e também o Felipe Gavazza, que estão aí super empenhados, o Alberto Freitas, que é o nosso diretor também geral, e essa mulher maravilhosa. Então, prestem atenção e anotem, a partir da semana que vem a gente não vem mais ao vivo pelas contas. A gente vem pelo YouTube, para vocês terem uma qualidade melhor de som, de luz, de imagem, e depois a gente poder editar e dar um programa cada vez mais lindo para vocês. A intenção é cada vez fazer melhor. Se não fosse para fazer melhor, eu nem pegaria para fazer.
E nem a senhora pegaria, né? Com certeza. Não. Gente, também, no dia 16, no dia 15, no mesmo momento em que a professora Elaine vai estar se apresentando, um belíssimo espetáculo no Palácio Sônia Cabral, né, com toda a arte que ela tem, carrega Obrigada, com ela, né, carrega consigo, nós vamos estar inaugurando o primeiro curso avançado de perícia em sinistro de trânsito. Então, nós sabemos, infelizmente, que o Estado do Espírito Santo é recorde de acidentes de trânsito. Né? Então, a gente precisa, a FETS precisa também, né, com o apoio do Detran Espírito Santo, trabalhar sobre esse assunto. Então, nós vamos dar um curso dia 15 e 16 no auditório do Detran do Espírito Santo, que fica aqui na Avenida Fernando Ferrari. Então, quem tiver interessado, quem conhecer alguma empresa de transporte, algum advogado, né, alguma seguradora, algum despachante, alguma autoescola, entre em contato com a gente, não perca a oportunidade de fazer esse curso. Ele vai ter transmissão nacional também, né, interativo, e é um curso que nasce através de pesquisa aqui, no estado do Espírito Santo. Poderíamos ter feito ele para São Paulo? Poderíamos. Queremos? Não. Queremos fazer aqui pelo Estado do Espírito Santo, porque o Estado do Espírito Santo produz, sim, muita coisa de qualidade. E a gente já passou da hora da gente mostrar a cara para o Brasil. E tem uma outra coisa muito importante esse mês de setembro. O mês de setembro está recheado. Dia 27 é o dia da doação de órgãos. Nós vamos fazer uma live aqui também de órgãos. Gente, é de refletir. Às vezes a gente salva uma vida por conta... deixa de salvar porque tem preconceito ao doar seu órgão. Você vai fazer o que mais com órgão depois que você morrer? Não vai fazer mais nada. Então, assim, reflitam. Nós vamos fazer uma live, então vocês reflitam sobre isso. Reflitam sobre esse tema. Vai ser dia 27, 19 às 20 horas. Nós vamos estar com profissionais especializados aqui, conversando sobre transplante e doação de órgãos. E mais... Eu quero, inclusive, professora, desculpa, mas eu quero dar meu depoimento, porque eu quero doar o que me for possível. Pois é, até a pele eu já falei, pode levar. Se prestar, não vai estar mais aqui. Pode levar. Um curso também muito interessante que a Faculdade FETS está colocando no mercado, já estamos com matrículas abertas, é o curso de liderança cristã. Né? Um curso no formato livre, né? Que a gente chama livre e extensão, né? Mas normalmente livre, e no formato de pós-graduação. Ele vai acontecer na primeira Igreja Batista de Vitória, aí na Avenida Mascarenhas, aí na Beira-Mar, né? Beira-Mar, exatamente. Ele vai estar acontecendo lá, vai começar no mês de outubro. Então, não perca essa oportunidade, você que tem aptidão para liderança cristã, que quer se aprofundar nesse assunto. Às vezes eu não tenho curso superior, posso fazer? Pode fazer, vamos fazer os cursos, vamos fazer esse curso. Eu já tenho curso superior, faz como pós-graduação. Então, assim, tem uma equipe por trás assim, de grandes nomes e renomes pastorais, né, de pastores que estão vindo presencialmente ao Estado do Espírito Santo. Tá vendo? Nós estamos puxando tudo de bom do Espírito Santo. Tem faculdade FETS, estão puxando tudo de bom do Espírito Santo. Então, eles vão estar aqui conosco. Não perca essa oportunidade de divulgar. Né? E também as matrículas abertas, gente, para o nosso curso de pedagogia. Nosso curso de pedagogia é um curso da FETS. Ele é um curso aqui do lado, agora, nesse momento, está tendo aula, né, professores renomados, mestres, doutores. As matrículas estão abertas, nós temos o curso de pedagogia aqui para vocês estudarem. Aqui dentro, muitas pessoas falam, eu não conheço onde fica a FETS. Aqui é a Avenida Central, Laranjeiras. Vamos colocar no Google, gente, vamos procurar. Muito fácil, gente. Porque eu garanto para vocês, nós temos mais de 100 polos pelo Brasil afora. Então, eu tenho certeza que a Faculdade FETS, não é porque eu estou na gestão comercial dela, né, e na direção do Instituto Alfa, não. Eu tenho certeza que a Faculdade FETS é a faculdade online que mais cresce no Brasil. No mais, professora, muito obrigada, professora Elaine Rovena, pelo seu brilho. Professora Tati Vidal, um grande abraço. Eu queria te abraçar agora, infelizmente eu não posso, toda a equipe, o diretor Henrique Mazzini, Felipe Gavassi, diretor Alberto Freitas, Eber Mendes e toda a equipe que está aqui conosco. Um beijo grande no coração. Pode voltar, Tati? Volta cantando. Uma última pergunta.
Peraí, uma última pergunta. Como que as pessoas fazem para se matricular no nosso curso de formação de professores de canto popular e gospel? Eles vão, vai ter, o curso vai estar dentro do site da FETS. Então, ele vai se matricular por lá, tá? Então tá bom. Tá Obrigada, certo? professora. Um beijo. Beijo grande. Volta, Tati, cantando, Tati. Tati, já volta cantando para Então volto finalizar. Muito cantando. Vou obrigada, voltar cantando falando de gente. amor, né? Muito obrigada. Vai fazendo um fundinho aí, Tati. Quero agradecer ao Oswaldo Moscon pela joia maravilhosa, pela equipe da MEC, lá do Shopping Vitória, pela maquiagem, pelo tratamento sempre maravilhoso da Adicos. Ada, um beijo. Quero agradecer muito a vocês por estarem sempre aqui conosco. Queria agradecer também a Golden Comunicação, que é a nossa parceira na divulgação do trabalho. E, claro, agradecer a Tati Vidal, que veio com sua generosidade, com a sua beleza, todo o seu babado. Eu que agradeço demais, maravilhoso estar aqui, no meio dessas mulheres poderosas. E já que é para cantar, vamos cantar do amor. Vamos lá. Não há regras pro amor, o amor acontece assim. Pula dentro do peito e faz morada. Não há regras pro amor, o amor não tem jeito. Planta verde sorriso no meu peito. Dois olhos, nos olhos, um sorriso no jeito. O amor acontece, tem direito. O amor acontece, tem direito. O amor acontece. O amor acontece. O amor acontece, eu tô aqui, ó, apaixonada pela faculdade de festa, apaixonada pelo Instituto Alfa, apaixonada pela Elaine Rovena, que é maravilhosa. E é isso. O amor acontece e tem direito que a gente possa espalhar cada vez mais amor e usar a nossa voz para isso, né? Com certeza. O amor acontece. Muito obrigada pelo Beijão, espaço. gente. Obrigada, Beijos. Tati. Até Obrigada a a todo mundo. A gente próxima. aguarda Muito vocês. Olha, obrigada. quarta-feira, depois do meio-dia, está nas nossas contas, hein? Beijão, obrigado. Beijo. Tchau, tchau.